Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai para a última parte do vídeo sobre o romantismo no Brasil e a gente vai falar sobre a prosa romântica brasileira. Lembrando que prosa é tudo que não é poesia, então é o texto corrido, certo? Que não é escrito em versos, que não tem rima, que não tem estrofes, né? Aquele texto corridão mesmo. E o estilo de prosa que ficou mais famoso durante o romantismo no Brasil foi o romance. O romance brasileiro, ele surge junto com o romantismo aqui no Brasil, porque não que o romance não existisse antes, o romance é um estilo de texto que já existia desde o século XVIII, só que o romance brasileiro, especificamente, ele surge, né, como uma identidade ali brasileira mesmo, com características brasileiras, com mas com bastante intenção de se afastar do romance europeu durante o romantismo, porque é durante o romantismo, nesse momento de adquirir uma identidade nacional, que lá no romance a gente vai encontrar características como a presença do indígena, a exaltação da cor local, que a gente falou também nas características lá da poesia romântica brasileira. Então, o romance brasileiro, ele é muito importante durante o romantismo, porque é lá que a gente vai ver ele criando e dali nascendo as características próprias do romance brasileiro e não do romance copiado, né, e importado de outros países, principalmente da Europa. O primeiro romance brasileiro foi escrito em 1843 e se chama O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza. E ele não é o mais importante, ele tem uma qualidade bastante inferior perto de tudo que foi produzido na sequência, mas ele tem um valor histórico muito grande porque ele é o primeiro romance brasileiro de fato. O primeiro romance importante, o verdadeiro romance com valor assim textual, estrutural muito rico, é do Joaquim Manuel de Macedo, que é a Moreninha, que é um dos romances mais lidos desse período, inclusive aqui do Brasil. E esse sim, que foi escrito poucos anos mais tarde, é o mais importante e ele não marca o início ali do texto desse gênero romance no Brasil, porque o outro que eu citei pra vocês, ele é o texto que marca, né? Mas em termos de qualidade, ele é o mais importante e é dali que a gente vai falar. Esse é o romance original e agora sim a gente vai poder começar a falar da prosa romântica brasileira. O romance brasileiro, ele passa por 4 tendências, diferente da poesia romântica que passa por gerações, né, que a gente vai tendo anos diferentes em que a poesia vai se transformando, com autores diferentes. O romance brasileiro, a prosa brasileira, ela vai passando por tendências. Então, o que isso significa? Dentro de um mesmo período, a gente tem escritores escrevendo romances de tendências diferentes, mas com características muito similares, assim, estruturais muito similares. Inclusive, os mesmos autores poderiam escrever, né, e escreveram romances que passavam por todas essas tendências aí. O José de Alencar é um deles, que escreveu romances assim importantíssimos. A gente não pode anular a importância cultural, a importância histórica de um escritor. Então ele é um desses caras que escreveram romances assim de quase todas as tendências possíveis da prosa romântica nesse país. A primeira tendência romântica da prosa é a tendência indianista, que é parecida com a poesia indianista. Então, do que se trata a tendência indianista? A gente tem a temática do indígena como herói, então tem a temática indígena, tem a exaltação da cor local, então falar muito desse verde da natureza brasileira nessas obras. E se a gente for pensar, o cara mais importante do romance indianista aqui no Brasil é o José de Alencar, porque ele escreveu a Santíssima Trindade do romance em prosa. Nossa, romance em prosa é um pleonasmo. Mas ele é o cara que escreveu a Santíssima Trindade da prosa brasileira e romântica indianista, que é o Guarani, Iracema e o Birajara, que são as obras assim indianistas mais importantes, que caem em vestibular, que a gente fala na escola. Enfim, esse é o cara que escreveu os 3 livros. Os 3 livros são dele. Os 3 livros são os mais importantes desse gênero aí
indianista, do romance indianista, então ele não pode ser deixado aí de lado, não podemos deixar de citar José de Alencar como um nome importantíssimo dessa primeira tendência, que é a tendência indianista. Uma outra tendência, a segunda tendência, é o romance regionalista, ou também chamado de romance sertanejo, que é o romance que fala dessas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. Então ele tem como cenário, ele tem como espaço essas regiões mais afastadas dos centros urbanos. E diziam que aquilo ali de fato era o que mostrava o Brasil, porque quando a gente falava do sertão, né, porque era a característica ali de espaço principal do romance regional, a gente sempre falava do sertão como um lugar onde a gente tinha de fato a língua, os costumes e a natureza originais, né, do Brasil. O romance regionalista, ele também pode ser considerado uma outra face aí do nacionalismo, uma outra maneira de demonstrar o nacionalismo que não seja simplesmente com a exaltação da natureza, puramente dizendo, e a presença do indígena que aconteciam no romance indianista. Falar do sertão, falar dessas regiões afastadas, né, no romance regionalista, tratar do que se dizia então ser naquele período o Brasil puramente dito, né, com a língua, a natureza e com os costumes, era uma forma de nacionalismo também, e era isso que a gente tinha de mais importante nas características do romance regionalista. Pra gente não citar o José de Alencar novamente, eu vou citar um outro autor aqui que também foi importante para o romance regionalista, que é o Bernardo de Guimarães. Ele escreveu um livro que também é muito lido e é muito bom, que se chama Inocência. A terceira tendência da prosa romântica é o romance urbano, então que fala dos grandes centros urbanos, ali principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, colocava isso em foco, em cena. E aí, dentro desse contexto dos grandes centros urbanos, a gente tem a exploração da linguagem peculiar, né, que se fala ali nesses grandes centros urbanos, e os costumes das pessoas que viviam nesses lugares. Não tem como também a gente deixar de falar do José de Alencar como um escritor muito importante aí dessa tendência da prosa romântica. Talvez a gente possa inclusive encaixar aí um outro livro muito legal do José de Alencar, que eu não vou mentir, eu gosto muito, que é Senhora, né? Senhora se passa ali num grande centro urbano e é legal pra gente perceber esses costumes das pessoas daquele período, né? Da sociedade do Rio de Janeiro naquele período. E enfim, o José de Alencar, a gente não pode esquecer a importância dele nesse período também. E pra gente encerrar, a quarta tendência é o romance histórico. O romance histórico, ele traz ali retratos e costumes de uma época passada, então a gente olha ali naquele romance e a gente consegue ver, né, claramente os costumes e a vida das pessoas de uma época que não é a nossa. Então, claramente, hoje, se a gente fosse pensar em romance histórico, dava para considerar quase todos os romances como histórico desse período. O romance histórico também mistura ficção com realidade, né? Então, se ele tem esse caráter meio histórico, né, de apresentar de fato uma época passada, ele precisa trazer um pouquinho da realidade misturada à ficção. E se a gente também for pensar em traçar um paralelo entre as tendências românticas da prosa brasileira, o romance indianista, ele é um romance muito, muito histórico, né? Porque ele traz retratos de um passado, sim, do Brasil, que não faz parte mais da nossa realidade, mas que a gente consegue perceber através da leitura daqueles textos. Quando a gente fala de romance histórico hoje, é possível a gente dizer que todos os romances são históricos, né, que foram escritos nesse período, todos vão retratar uma sociedade do passado, né? Mas naquele período, pra gente chamar de romance histórico, realmente a gente colocar o retrato do indígena era uma coisa que era um pouco anterior àquele tempo em que os textos estavam sendo escritos. Então, se a gente fosse fazer um paralelo, mais uma vez, falando de datas, lá em 1800 e qualquer coisa,
o romance histórico, ele estava mais ligado ao romance indianista, claro. Mas pra gente hoje, todas as tendências do romantismo brasileiro na prosa, elas podem ser consideradas, sim, históricas. Por que não, né? E aí, de novo, eu vou falar de José de Alencar, parece que eu sou apaixonada por esse homem aqui, né? Mas o José de Alencar também tem romances muito importantes que têm esse caráter histórico, que um deles se chama As Minas de Prata e o outro se chama A Guerra dos Mascates. Esses romances aí naquele período já eram considerados romances históricos e hoje, então, né, tem um retrato aí ficcional misturado com realidade bastante interessante. E eu vou encerrar esse vídeo dizendo que o romance foi uma coisa que fez muito sucesso durante muitos anos nesse país, né? Que eram essas narrativas longas. Só foi começar a perder a popularidade lá em 1960, nos anos 60, que ele começou a perder mesmo esse lugar dele pro conto, que era uma narrativa mais curta. Mas até então, desde que surge ali a grande popularidade do romance tipicamente brasileiro, junto com o romantismo, e digo que principalmente quem liam eram as mulheres que estavam ali mais tempo dentro de casa, e esses romances românticos eram publicados em folhetins, né, no jornal, cada semana saía uma parte nova, um capítulo novo desse romance, era assim que as pessoas liam a maioria dos romances naquela época. Ele teve uma popularidade que durou muito tempo, né? E aí quando a gente começa a se tornar mais moderno e mais coisas começam a acontecer ao nosso redor e a tecnologia começa a tomar conta de grande parte da nossa vida, a gente começa a deixar de ter tempo para narrativas muito longas, tanto que se a gente fosse falar a realidade aqui mesmo, são poucas as pessoas que leem, né? E o conto, ele começou a tomar esse lugar do romance justamente porque ele é mais curto, ele tem uma estrutura parecida, só que com poucos personagens, uma duração menor, e o espaço não é muito bem desenvolvido, assim, né? Não é detalhadamente desenvolvido, mas ele é muito parecido com a estrutura do romance, e por isso que ele começou a tomar esse lugar aí do romance agora no século XX, né? Já depois da metade do século XX. E é isso sobre a prosa romântica brasileira. A gente encerra o assunto do romantismo brasileiro aqui nesse vídeo. Estudem, um beijo e tchau!